O século XX não é uma exceção, com mais de 300 aparições ocorrendo supostamente pelo mundo todo. No século XX, ela vem armada com um plano de paz para o mundo, começando com Fátima, Portugal. A história começa na primavera de 1916. 3 vezes o Anjo de Paz, São Miguel Arcanjo, também conhecido como o Anjo de Portugal, apareceu a 3 crianças antes das aparições de Nossa Senhora. Na primeira visita, o anjo trouxe a Santa Comunhão às crianças pessoalmente, dizendo-lhes que Jesus está presente em todos os tabernáculos do mundo. No decorrer do ano seguinte, 1917, começando em 13 de maio, Nossa Senhora apareceu às crianças 6 vezes, pedindo-lhes que fossem ao Campo das Ovelhas no dia 13 de cada mês até outubro. Luzia dos Santos, de 10 anos, a mais velha das 3, juntamente com seus primos Jacinta Marto, de 7 anos, e Francisco Marto, de 9 anos, presenciaram as aparições. Foi no dia 13 de julho de 1917 que a Nossa Senhora fez uma advertência profética e solene ao mundo. Ela pediu a consagração da Rússia ao seu coração imaculado. Se os meus desejos forem realizados, a Rússia se converterá e haverá paz. Se isso não acontecer, então a Rússia espalhará seus erros pelo mundo todo, criando novas guerras e perseguições da Igreja. Os bons serão martirizados e o Santo Padre terá que sofrer muito. Certas nações serão aniquiladas, mas no final meu coração imaculado triunfará. A Rússia será consagrada a mim pelo Santo Padre e se converterá, e o mundo desfrutará de um período de paz. Nossa Santa Mãe prometeu que um milagre aconteceria às 12 horas do dia 15 de outubro de 1917. Aproximadamente 70 mil pessoas ensopadas pela chuva se congregaram no pasto das ovelhas. Tal e como foi prometido, um grande milagre solar aconteceu. O sol, como uma bola de fogo, parecia estar caindo sobre a terra, aterrorizando a multidão. Muitos acharam que iam morrer. Depois de 12 minutos, o sol voltou à sua posição normal. O chão lamacento e molhado e a roupa da multidão secaram instantaneamente. O fenômeno do sol foi um sinal de grande magnitude dado por Deus e confirmou a seriedade das mensagens dadas por Nossa Senhora em Fátima. Luzia, que com o decorrer do tempo viria a se tornar freira carmelita, explicou depois que o rosário e o escapulário são inseparáveis. Nossa Senhora deseja que todos usem o escapulário e rezem o rosário diariamente. Fátima foi o primeiro lugar de aparições aprovado pela Igreja Católica no século XX. Quais foram as mensagens que a Nossa Senhora deu às crianças e ao mundo naquela oportunidade? Existem 4 pontos de grande significado nas mensagens. Primeiro, a obrigação diária, viver em castidade de acordo com o estado civil de cada um. Segundo, oração, principalmente rezar o rosário. Terceiro, reparação eucarística, comunhões reparadoras durante os 5 primeiros sábados de 5 meses consecutivos. Quarto, consagração ao coração imaculado de Maria e uso do escapulário de cor marrom. Temos realizado os pedidos de Nossa Santa Mãe? Se não o fizemos ainda, não deveríamos começar agora? Por exemplo, você pode encontrar aqui um sujeito que conhece, conheço as escrituras sagradas de trás para dentro, eu sei ler hebraico, sei ler grego, sei ler sânscrito, sei interpretar tudo. Isso aí é a opinião dele. Agora, você vê aqueles meninos de La Salette, os meninos de Fátima. Está num bando de ignorantes, né? Os francesinhos, camponês e os portuguesinhos ainda.
não sabiam nada de nada. Só que é o seguinte, Nossa Senhora foi lá e falou com eles, pô. Então dá para entender? Isso aí é um fato da realidade, pô. Todas as doutrinas juntas não significam nada comparado com isso. Porque não é uma ideia. Né? A presença da realidade e a presença, a manifestação direta de Deus não são opiniões, não são doutrinas, não são religiões, são fatos da realidade. E quando são fatos da ordem divina, são fatos de ordem abrangente. Não é fato específico como o que acontece aqui. O que acontece no nosso plano de existência. Então, a gente esqueça esse negócio todo. Para com essa maldita mania de espiritualidade. Espiritualidade é viadagem. Para com isto. O que interessa é o seguinte: é Deus. Dá para entender? E Deus, tal como presente na realidade e como supra-realidade. É isso que tem que chegar. Olha, eu passei anos estudando religião comparada. Sabe o que eu aprendi com isso? Nada. Mas nada. Tudo isso é muito bonito, dá para você se fingir de sábio, tá entendendo? Mas depois você entende que, olha, para lá, acima disso tudo tem um negócio que chama realidade, presença total. E para cima da presença total tem Deus. É isso aí que interessa. Né? O resto é perda de tempo. O que tem de místico, digamos, uma aparição da Santíssima Virgem Maria? Não tem nada de místico, meu filho. Ou ela estava lá ou ela não estava. Note bem, se você precisa entrar num estado especial para você vê-la, então a percepção dela depende do estado da sua mente. Então não é um fato objetivo. Mas se você estuda o caso de Fátima, aquilo foi um fenômeno místico? De jeito nenhum. Aquilo foi um fenômeno da ordem física. A manifestação física da Santíssima Virgem Maria. E foi percebido por quê? Misticamente não foi percebido com os olhos da cara. Nem todos perceberam tudo. Isso parece que dos 3 meninos, uma só ouvia, não via, e outra 2 viam. Não sei, não lembro de como é que foi. Mas algo estava ali fisicamente presente. E aquele fenômeno do Sol todo mundo observou. E ademais, as previsões que ela fez, que se cumpriram todas, sem exceção, também são fatos da ordem objetiva. Então, às vezes o sujeito chama de místico simplesmente aquela percepção que ele não teve. Vamos dizer, o estudo das profecias acertadas é um elemento absolutamente indispensável à história. Porque, digo, se ninguém conhecesse o processo histórico de antemão, então toda a unidade que você compõe para descrever o processo histórico é puramente imaginária sua. Mas, quando nós vemos, por exemplo, coisa que vai acontecendo na profecia de La Salette, na profecia de Fátima, onde as coisas se cumprem rigorosamente como foi dado, então você entende que o processo que sucedeu aqui, ele já tinha uma unidade pré-determinada no plano da eternidade. E esse jogo, então, vamos dizer, de história terrestre e eternidade, é o fundamento único de qualquer explicação histórica possível. A nossa civilização, nos últimos, pelo menos, 300 anos, mas com mais ainda a partir da segunda metade do século XIX, ela de fato a civilização perdeu o centro, ela perdeu o eixo. Nós estamos numa transição, vamos dizer, do cristianismo para o luciferismo, tá certo? Ou para o Islã, na qual o Islã aparece até como alternativa menos ruim, tá certo? Mas como que as pessoas poderiam não estar sofrendo de profunda alienação, perda do centro do ser, perda da própria voz, perda da própria expressão humana, perda da caridade, perda da compaixão, se a civilização como um todo está perdendo? Quer dizer que se nas altas esferas a liderança perde,
A personalidade humana não tem toda essa autonomia. Assim. Nós que estamos estudando, nós estamos tentando defender por meios intelectuais a nossa autonomia. Mas isso custa muito trabalho. Quer dizer, não é natural que o cidadão comum, tá certo, tenha autonomia para se manter imune a essas correntes. Nem nós temos que lutar muito para isso. Então, quer dizer, o normal, não tem que perguntar por que as pessoas estão alienadas. A pergunta é como poderiam não estar. Você leia a profecia de Fátima, leia a profecia de La Salette, você vai ver que tudo isso está se cumprindo, né, diante dos nossos olhos. E você pensa que isso é brincadeira? Né? Quando Nossa Senhora disse que se o Papa, que estava no trono em 1960, não cumprisse as instruções dela, os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, o que acontece? Né? O movimento comunista se expandiu depois da queda da União Soviética. E não é só o movimento comunista. Junto com ele vem naturalismo, luciferismo, de maneira avassaladora. Isso está acontecendo. E nós estamos no meio disso. Então, como que poderiam as nossas personalidades magicamente permanecer imunes? Não, nós temos que lutar. Lutar e pedir a Deus a ajuda do Espírito Santo 24 horas por dia. E quando você for invocar a Deus, só invoca a Deus para dizer o seguinte: que Deus me perdoe. Essa é a única invocação que você tem que fazer. Não é assim, não é sair falando mal dos outros, em nome de Jesus. Daí você está evidente, quem faz isso, evidentemente está do outro lado. Fátima não foi uma revelação da luz divina. Não foi uma visão da luz divina. Foi, vamos dizer, uma intervenção, vamos dizer, factual, por assim dizer, de Deus na ordem das coisas. Além disso, todas as pessoas, 70 mil pessoas, que assistiram àqueles acontecimentos, eles não tiveram nenhuma visão da luz divina. Eles tiveram visão de acontecimentos da ordem física e tiveram a audição das profecias que eram dadas pelas crianças, através das crianças. Foi isso tudo que eles tiveram. Portanto, essa experiência não se enquadra no tipo visão da luz divina. Né? É um acontecimento de ordem completamente diferente. É um acontecimento da ordem física e histórica diretamente. Né? E, como eu expliquei antes, como é da natureza dos milagres divinos, é um fenômeno que já traz em si a sua própria explicação. É um fenômeno autotransparente. Ele se explica a si mesmo e não há explicação fora dele que possa abarcá-lo. Tá certo? Então, quando nós tentamos analisar o acontecimento de Fátima sob o prisma das várias ciências possíveis, nós vemos que não existe nenhuma ciência que seja capaz de conectar os vários aspectos do fato. E que, ao desmembrá-lo nos seus aspectos separados, ela não tem como juntar depois. Então, o que o estudo científico faria no caso seria apenas desmembrar um fato concreto real em abstrações perfeitamente irreais. Como, por exemplo, fazer hipóteses sobre possíveis causas astronômicas naturais da chamada dança do Sol. Eu digo, bom, ainda que você encontrasse a explicação e ainda que ela fosse perfeita, ainda teria que explicar por que esse fato aconteceu com hora marcada por 3 crianças. E, evidentemente, a astronomia não tem condição de fazer isso. Mas, ora, o fenômeno da dança do Sol em si não significa nada. O que é importante é justamente o fato de que ele aconteceu com hora marcada, que ele aconteceu como parte de uma revelação profética, tá certo? Articulado com outros aspectos da revelação profética. A convocação às 3 crianças, a reunião das 70 mil pessoas naquele dia e naquela hora, a sucessão de revelações que foram feitas quanto ao curso da história e a sua confirmação posterior. Tudo isto é a junção de tudo isso que constitui o milagre de Fátima, e não o fato de uma coisa acontecer separadamente. Ora, existe alguma ciência que possa explicar a conexão entre um fato astronômico e o seu anúncio por 3 crianças?
uma ciência dessa é inconcebível.